Olá, povo querido, graças a Deus. A paz que Deus o abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma reflexão do Espírito de Deus ao seu coração. Você que nos acompanha, seria muito importante que você ouvisse esta mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te visitar e vai falar com você, você que vai ouvi-la no nome do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Mateus, Mateus 26, 36, aonde a Bíblia fala assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, ele entra no Getsêmani com os seus discípulos. E quando ele entra no Getsêmani, Getsêmani que significa lugar da prensa, ou lugar onde ele seria prensado, ou lugar onde ele seria tomado pelo pavor, o lugar onde ele seria tomado pelo desespero, tomado pela angústia, tomado pela aflição. Ele mandou que os discípulos ficassem ali, que o esperassem, enquanto ele iria orar, porque a alma estava amargurada até a morte. A alma estava triste, a alma estava batida, mas você vai perceber que mesmo a alma estando amargurada, mesmo ele estando com a sua alma triste, mesmo a tristeza, a aflição lhe consumindo, o desespero, a Bíblia vai dizer que ele ainda estava no controle de todas as coisas. Ei, deixa eu falar com você que vai ver essa mensagem. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas independente do teu problema, não perca o controle. Independente do teu problema, não perca o domínio da situação. Não perca o controle do que você está vivendo, porque o plano de Satanás, a estratégia de Satanás é que você se descontrole, exatamente para que ele possa te afastá-lo da presença de Deus. Mas olha o que Jesus disse a seguir no versículo 39. Ele disse assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que a Bíblia fala adiantando. A palavra adiantando não está no passado, não está no presente. A palavra adiantando significa futuro, lá na frente. A Bíblia diz que ele se adiantou. Veja, no 38 a alma está amargurada. No versículo 38 a alma está amargurada, a alma está aflita. Mas no versículo 39 a Bíblia diz que Jesus se adiantou. Ou seja, mesmo a alma em desespero, ele ainda está no controle de todas as coisas. Mesmo a alma em fé de amargura, mas ele ainda está no domínio. Mesmo no seu pior momento, no momento de desespero, no momento em que ele agonizava, mas a Bíblia diz que ele, adiantando-se, ele está dizendo assim: a alma estava agonizando, mas eu ainda estou no controle de tudo. Nunca se descontrole, nunca saia do controle, nunca perca o domínio, porque o plano de Satanás é fazer você perder o controle. O plano de Satanás é fazer você perder o domínio. O plano de Satanás é fazer você se descontrolar. E por que o diabo quer fazer você se descontrolar? Simplesmente para que você deixe de vigiar. Porque uma vez que alguém deixa de vigiar, a natureza humana, quando alguém deixa de vigiar, a natureza humana se manifesta na vida daquele alguém. Mas você vai entender que nós temos que vigiar o tempo todo, porque quando a gente aprende a vigiar, alguém quando vigia está desativando a natureza humana, para que a natureza divina, a natureza do Espírito Santo, ou a natureza celestial se manifeste na vida daquele alguém. E o plano de Satanás é fazer você se descontrolar. Para quê? Para que a natureza humana se manifeste. Porque quando a natureza humana se manifesta, a gente age na carnalidade, no ódio, na ira, na raiva. E quando a gente age pela natureza humana, a gente se descontrola. E quando a gente se descontrola, é porque a natureza humana se manifestou na vida daquele alguém. Ou seja, eu deixo de agradar a Deus para agradá-lo, a minha própria natureza humana. E esse é o plano de Satanás. Olha o que diz no 40. E voltando
para os discípulos, achou-os dormindo. Porque que o diabo trabalha para que a natureza humana se manifeste na vida das pessoas. Porque o diabo trabalha para as pessoas viverem na carnalidade. Porque o diabo trabalha para que a natureza espiritual, a natureza divina, a natureza celestial não seja ativada na vida de alguém, para que esse alguém possa dormir, para que esse alguém deixe de vigiar, porque quando alguém deixa de vigiar, corre um sério risco de perder a salvação, como aqui a Bíblia fala. E voltando para os discípulos, achou dormindo. Ei, nunca se descontrole. Nunca sai do controle, nunca perca o domínio. O plano de Satanás é fazer você se descontrolar. Por que ele quer fazer você se descontrolar? Para que quando Jesus volte, ele encontre você dormindo como encontrou esses aqui. Ele voltou para os discípulos. Eu vou me adiantar agora e eu vou perguntar para você: quando Jesus voltar, como será que ele vai te encontrar? Quando Jesus voltar, o que você vai estar fazendo? Quando Jesus voltar, onde será que ele irá te encontrá-lo? Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Onde será que você vai se encontrá-lo quando ele voltar? Ou para onde será que você vai ir? Nunca se descontrole, viu? Getsemane, como falei anteriormente, significa lugar da prensa. Ele ia ser prensado ali. Talvez você que vai ver essa mensagem, você está sendo prensado por algum problema. Tem algo que está ferindo a tua alma, está te machucando. Talvez você que vai ver essa mensagem, algo está te castigando no teu coração. E o diabo está soprando, tentando de todas as maneiras para que você se descontrole. Simplesmente o diabo quer que você se descontrole para que a sua natureza humana se manifeste. Porque quando a natureza humana se manifesta, a gente se afasta da presença de Deus. Mas eu tenho que agir de maneira contrária. Eu tenho que desativar a natureza humana e ativar a natureza divina, a natureza do Espírito Santo. E o plano do diabo é fazer com que a natureza do Espírito Santo não seja ativada em você. Mas o plano do diabo é fazer com que você haja na natureza humana. Porque você agindo na natureza humana vai estar agradando o mundo e não a Deus. E esses aqui eram a natureza humana, por isso que eles estavam dormindo. Quando Jesus voltou para os discípulos, achou-os dormindo. E quando ele achou dormindo, ele disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Nenhuma hora pudeste vigiar. Ou seja, quando a natureza humana se manifesta, a gente deixa de vigiar. Mas quando é desativada a natureza humana e é ativada a natureza divina, a gente volta a vigiar com Cristo novamente. A seguir ele disse no 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, o porquê que eu devo orar, o porquê que eu devo vigiar, porque quando eu estou na natureza humana, quando é a natureza humana que se manifesta, eu deixo de vigiar. Quando a natureza do Espírito se manifesta em mim, ou é ativada em mim, eu volto a vigiar novamente. Quando a natureza humana se manifesta, certamente, todas as vezes que a natureza humana se manifesta, o diabo consegue jogar alguém na tentação de alguma maneira. Toda vez que a natureza humana se manifesta, o diabo consegue prendê-lo a alguém, na tentação, como diz aqui. Toda vez que a natureza humana se manifesta, o diabo consegue dominá-lo a alguém, ele domina através do ódio. Toda vez que a natureza humana se manifesta, o diabo consegue jogar alguém na tentação. A tentação do ódio, a tentação da raiva, a tentação do pecado, a tentação do vício, a tentação da malícia, a tentação do engano, a tentação da bebida, da prostituição e assim por diante. Toda vez que a natureza humana se manifesta, o diabo consegue lançar aquele alguém na tentação. Então cuidado com a natureza humana, porque todos que vivem na natureza humana não podem na natureza humana entrar no céu, a não ser que a natureza humana seja desativada e seja ativada nesse alguém a natureza do Espírito Santo. O plano do diabo é isso, fazer a natureza humana se manifestar. Porque quando a natureza humana se manifesta no alguém, o diabo consegue atentá-lo, aquele alguém, prendendo, dominando, fazendo aquele alguém agir pela emoção, agir na ira, agir na carnalidade. Toda vez que a natureza humana se manifesta, o diabo consegue prender ou dominar aquele alguém de alguma maneira, porque esse é o plano dele. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Quando ele diz que a carne é fraca, ele está falando exatamente da natureza humana, a qual deve ser desativada, para que a natureza divina seja ativada na mesma pessoa. Ele voltou esses aqui, a natureza humana havia se manifestado, e o diabo jogou na tentação porque estava dormindo. Quando Jesus voltar, onde será que ele vai te encontrar? O que será que você vai estar fazendo? Onde ele irá te encontrar? Cuidado com a natureza humana. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não importa o que você está passando, não importa a tua angústia, talvez você está sendo prensado por algo, como Getsemane significa lugar da prensa, onde Jesus foi levado. Talvez você está vivendo um momento angustiante, um momento de aflição, mas se mantenha em vigilância, nunca perca o controle, nunca perca o domínio, porque o plano de Satanás é exatamente esse, jogar alguém na tentação. E como é que ele consegue? Quando a natureza humana se manifesta em alguém. Então desativa a natureza humana para que a natureza celestial possa ativá-lo em você. Porque somente quando a natureza celestial, a natureza divina, a natureza do Espírito Santo é ativada, alguém passa a vigiar de fato. Mas enquanto alguém, a natureza humana se manifesta no mesmo, esse alguém corre um sério risco do diabo conseguir prendê-lo na tentação de alguma maneira. Tá bom, queridos? Que você possa vigiar mais a partir de hoje. E que você entenda que nunca devemos perder o domínio e o controle de absolutamente nada. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.